Olá, meu nome é Patrícia Peron de Chão Oliveira, eu sou pesquisadora aqui da Embrapa Pecuária Sudeste e hoje nós vamos conversar sobre os benefícios do uso de sistemas consorciados com leguminosas e pastagens gramíneas, no caso. A introdução de leguminosas em pastagens, elas possuem vários benefícios. Um dos principais benefícios é a fixação biológica de nitrogênio, que é um processo pelo qual a planta consegue, por meio de uma simbiose com bactérias, retirar o nitrogênio da atmosfera e colocá-lo de forma que as plantas conseguem se beneficiar, se nutrir dele. Então, é um processo bastante importante e um processo que é bem almejado nessa questão do consórcio entre pastagens e pastagens gramíneas, e as pastagens que são leguminosas. A introdução de leguminosas também auxilia na recuperação das pastagens degradadas, porque uma das causas do processo de degradação das pastagens é a deficiência de nitrogênio nos solos, Então, a recuperação de pastagens, quando eu tenho a introdução de leguminosas, ela é bastante beneficiada pelo esse processo de fixação biológica de nitrogênio. Então, há um benefício da gramínea pela introdução dessas leguminosas no sistema. Como ela é uma planta que vai fornecer na dieta dos animais proteína, ela diminui a dependência de suplemento mineral proteinado na época seca do ano. Então, se for um consórcio bem feito, em que eu tenha mais que 30% de leguminosas nos sistemas de produção, eu posso, inclusive, dispensar o suplemento mineral proteinado, e isso ajuda na redução de custos dos sistemas de produção. Ela também tem proporcionado o aumento do ganho de peso nos sistemas em que é introduzida, por esse fornecimento de outros nutrientes, mas também, especialmente, a proteína. Melhora a cobertura morta dos solos, é uma cobertura morta com maior qualidade. No caso de consórcio com silagem, no caso de milho, enfim, sorgo, onde eu faço consórcio com outra gramínea, eu tenho melhoria da qualidade da silagem em termos de teor de proteína. Como algumas dessas leguminosas atuam como um controle biológico, tem substâncias que atuam e fazem um controle biológico nos sistemas de produção, esse tipo de consórcio contribui com o controle de pragas e doenças na cultura e em culturas subsequentes também. E, além de tudo, como melhora a cobertura das áreas de pastagem, elas têm por hábito ocupar as áreas de espaço aberto, especialmente nas gramíneas de hábito de crescimento cespitoso, aquelas que formam toceira, ela contribui com o controle das plantas invasoras. Então, por ocupar o espaço nos sistemas de produção, ela contribui com o controle de plantas invasoras. Nós temos várias opções para a introdução de leguminosas em pastagens. E essas opções, elas vão ser usadas de acordo com a característica de cada sistema de produção. Então, um dos materiais que a gente tem disponível hoje é o Arax, que deve ser utilizado em áreas de solos mais férteis e locais com maior precipitação. É uma leguminosa de alta produção e altíssima qualidade, então é um material muito desejável para as áreas de consorciação, mas ela requer solos mais férteis em comparação com as outras leguminosas
e ela precisa com um local com maior precipitação ou um sistema mais intensificado que possa fazer uso da irrigação. Outro material que nós temos disponível no mercado é os estilosantes, que já é um material para outra condição de solo, né, e de regime hídrico. Seria um material para solos com textura mais arenosa e tolerante ao déficit hídrico. Então, eu posso usar em locais onde eu tenha secas mais rigorosas, enfim, é um material que é usado para solos mais arenosos e locais onde eu tenha essa restrição hídrica em alguma época do ano. Um outro material disponível também, com várias vantagens de uso, seria o desmódio. O desmódio, ele também é adaptado a solos de baixa fertilidade, entretanto, ele prefere locais em que eu tenha uma precipitação maior. A macrotiloma é um material de hábito de crescimento voluntário, ela cresce ao redor, né? Inclusive pode, em sistemas silvipastoris, como na foto, ocupar as árvores como forma de crescer, porque ela é uma trepadeira, e ela também suporta solos com fertilidade mais baixa. Nós temos o feijão guandu também para esses consórcios. O feijão guandu, ele não seria um consórcio perene, porque a característica do feijão guandu, ele é bianual ou trianual, dependendo da cultivar. Então, ele pode durar 2 ou 3 anos na área de pastejo, e ele seria para solos de fertilidade mais comprometida, mais baixa, e em locais também onde eu tenha algum déficit hídrico, porque ele é bastante tolerante ao déficit hídrico. E ele é um material que não deve ser usado em solos encharcados, porque ele não suporta o encharcamento, ao contrário do Arax, que é um material bastante indicado para as áreas onde eu tenha bastante umidade. Eu vou pegar uma das leguminosas de todas essas opções, que é o feijão guandu, e eu vou explorar os benefícios dela dentro dos sistemas de produção. Então, eu vou fazer uma breve característica da planta e depois nós vamos olhar quais são as vantagens de nós usarmos esse material. O feijão guandu, ele é originário da Índia, é uma leguminosa com alta capacidade de fixação biológica de nitrogênio, apresenta um alto teor proteico, mais de 20%. Os animais começam a consumi-lo próximo ao florescimento, e o material que é consumido apresenta uma digestibilidade muito boa, interessante, possui um sistema radicular muito profundo que lhe confere até uma característica de biodescompactação de solo, e é um material tolerante à seca ou aos períodos de déficit hídrico. Ele é bastante adaptado a solos com baixa fertilidade, apesar de que responde às adubações, às correções de solo, quando nós realizamos, e possui a restrição de não suportar encharcamento de solo, solo com uma camada de impedimento rasa, então ele não suporta, então ele é um material que precisa de solos mais profundos, né? A Embrapa
tem uma cultivar, que é a BRS Mandarim, de feijão guandu, e ela é muito utilizada para o consórcio com pastagens, no sentido de realizar a recuperação de pastagens. Então, ela é uma cultivar muito utilizada na recuperação de pastagem. Ela é usada em consórcio com braquiária, especialmente, né? Muitos casos de sucesso do uso dela na recuperação de pastagem de braquiárias. Ela apresenta altíssima produtividade de forragem, bastante alta. Ela tem a característica de, na época seca do ano, na região sudeste, na região dos centro-oeste, de Cerrado, em que nós temos um déficit hídrico muito grande, ela tem a característica de retenção de folhas nesse época de seca, né? Para nós aqui no Sudeste, é a época do inverno, porque além de seco, é frio. Então, ela retém as folhas, não perde as folhas, e essas folhas ficam disponíveis para a alimentação dos animais. Tem uma uniformidade bastante interessante de sementes, como vocês podem ver pela foto, né? Foram sementes selecionadas para uma linhagem pura. É um material que tem um teor de taninos baixo, que não prejudica o desempenho dos animais e, por outro lado, beneficia o desempenho dos animais, né? Porque o teor é adequado, e diminui a emissão de metano entérico quando associado com essas pastagens em recuperação. Possui um sistema radicular bastante agressivo, né? E por esse motivo, ele é um biodescompactador de solos. Então, em áreas de cultura, ele é usado na sucessão, na rotação de culturas, com esse objetivo de realizar uma biodescompactação dos solos. E ela pode fixar mais de 200 quilos de nitrogênio por hectare ano quando em cultivo solteiro. Nós usamos essa tecnologia de recuperação de pastagem por meio do consórcio de gramíneas com feijão guandu, dentre outros motivos, por ela possuir um duplo propósito. Então, no ano de plantio, nós fazemos esse plantio em janeiro, sobre uma pastagem roçada, né, roçada bem baixa. Nós temos, naquele primeiro ano, o uso dele como pastejo diferido na época seca do ano, fornecendo uma suplementação proteica aos animais e dispensando o uso de suplemento mineral proteinado. Então, na foto, vocês veem os animais aí dentro de uma área de pastagem, a gramínea na parte inferior do dossel, né, a braquiária na parte inferior do dossel, e os animais já se alimentando aí do feijão guandu que está prestes a florescer. Então, a gente faz esse plantio em janeiro, em abril, maio, esse material começa a florescer aqui na nossa região e já está pronto para uso. Inclusive, a área pode ser usada antes, porque os animais, antes do florescimento, eles vão preferir o consumo da gramínea e vão preservar o guandu lá, o que é uma grande vantagem. Então, os animais passam durante a época de deficiência hídrica todinha nesse pasto consorciado, e vocês veem na foto aí com a roçadeira o aspecto do pasto que fica após os animais consumirem, após passar a seca intensa. Então, quando nós temos incidência de chuvas novamente na nossa região aqui, outubro, novembro, nós realizamos essa roçada e a tecnologia passa a exercer a sua segunda função, que é a adubação. Então, a adubação verde, esse remanescente de guandu na área,
quando ele é depositado na superfície do solo, ele faz uma adubação verde nessa área. Como resultados dessa consorciação com feijão guandu, nós temos vários benefícios em várias linhas e nós vamos conversar sobre cada um deles. Em termos de fixação biológica de nitrogênio, nós conseguimos aqui mensurar 125 quilos de nitrogênio por hectare ano nessa época da roçada, com o material pronto para a roçada. Então, é uma fixação biológica de nitrogênio bastante expressiva que essa tecnologia proporciona. Ela auxilia na recuperação das pastagens. Então, nós tínhamos pastagens lá com uma produção muito baixa, né, de braquiária, de 1,85 toneladas de massa seca por hectare. Nós fizemos o rebaixamento, fizemos o plantio do guandu, fizemos o uso dele durante a estação seca, e a produção, após a roçada do feijão guandu, ela veio para aproximadamente 4,5 toneladas de massa seca por hectare. Então, houve uma recuperação ali do estande e do vigor das toceiras de braquiária que estavam degradadas. Esse consórcio com feijão guandu também, ele diminui não só o consumo de suplemento mineral proteinado, que na verdade é excluído do sistema de produção, mas também o consumo de suplemento mineral. Então, nós tivemos, num trabalho que nós realizamos aqui, a diminuição de 70 gramas por cabeça a dia das áreas de pastagem sem consorciação para apenas 40 gramas por cabeça a dia quando nós utilizamos os pastos consorciados. Então, nós tivemos aí a exclusão do uso do suplemento mineral proteinado e a diminuição do consumo de suplemento mineral. Outro benefício da consorciação com o feijão guandu nessas áreas de pastagem degradadas foi o aumento do ganho de peso médio diário. Então, nós temos aí médias realizadas por longos períodos, né, experimentos de longa duração, e nas áreas de pastagem degradada, nós tivemos apenas 304 gramas por animal dia. Já nas áreas com a pastagem recuperada, nós mandamos esse ganho de peso para 478 gramas por animal dia. E isso é a média tanto das águas quanto da seca. Vale a pena ressaltar que nas áreas de pastagem degradada, para alcançar esse ganho de 304 gramas por animal dia, nós tivemos que realizar o uso do suplemento mineral proteinado, o que não foi necessário nas pastagens consorciadas. Também nós tivemos nessas áreas de pastagem mais extensivas ou em início de degradação, uma lotação animal média anual de 1,5 unidades animais por hectare. Cada unidade animal, ela equivale a 450 gramas de peso vivo. Então, seria o equivalente a um animal de 15 arrobas com 50% de rendimento de carcaça. Então, nós tínhamos lá uma lotação de 1,5 unidades animais por hectare e nós conseguimos levar essa lotação animal para 2,6 unidades animais por hectare nessas áreas de pastagem consorciadas. Então, esse slide aqui nós elaboramos para vocês no sentido de mostrar que a consorciação da pastagem gramínea com as leguminosas, ele vai muito além do seu objetivo principal, que seria o uso da fixação biológica de nitrogênio. Então, nós temos aí benefícios em várias frentes
que vão de encontro com a sustentabilidade desses sistemas de produção. Eu gostaria de agradecer a vocês, mostrando essa sequência de fotos dos nossos sistemas de produção. Aqui nós temos a pastagem degradada, né? Depois nós temos uma cerca, a pastagem recuperada, onde nós usamos calagem, usamos os fertilizantes todos de correção, e adubação com 210 quilos de nitrogênio por hectare ano. Então, nós temos uma pastagem aí recuperada, mais vigorosa, que dependeu do uso desses corretivos e fertilizantes. E depois nós temos aqui uma foto, na mesma época, da pastagem consorciada, já num terceiro ano de feijão guandu, onde o stand já diminuiu e a tecnologia estava sendo finalizada, onde nós usamos a calagem e a correção de base, e excluímos tanto a fertilização nitrogenada, quanto a suplementação mineral proteinada, e substituímos pelo uso da leguminosa no sistema. E nós tivemos esse resultado que dispensa mais detalhes, é o que embasou os números que nós apresentamos no slide anterior, mas pode-se notar a cor e o vigor da pastagem de braquiária recuperada nesses sistemas de produção. Então, eu gostaria de agradecer a vocês por esse tempo que dispensaram para ver os benefícios das leguminosas nas áreas de pastagens. Obrigada.